Boa tarde, turmas dos sétimos anos. Hoje nós vamos falar dos anelídeos. Anelídeos também são considerados vermes, porém não são, em sua grande maioria, parasitas. São invertebrados de corpo mole e segmentado em anéis. O corpo é dividido em anéisinhos, como se fosse um conjunto de pequenas argolas juntando o cilindro do corpo. Podem ser algumas espécies aquáticas, outras terrestres. Como principais exemplos, nós podemos citar a minhoca, como a mais conhecida de todos, os sanguessugas, nereis, sérpulas e outros poliquetos que geralmente não são conhecidos, não são do nosso convívio. São animais celomados, ou seja, apresentam uma cavidade corporal onde abrigam órgãos, possuem um sistema digestório completo, com boca e com ânus, apresentam um sistema circulatório, nervoso e excretor. A respiração desses animais pode ser cutânea, que é a respiração pela pele, ou branquial, onde se utiliza as brânquias, normalmente nos anelídeos que são aquáticos. Classificação. Os anelídeos são divididos em 3 classes, isso de acordo com a presença de cerdas que eles podem ter no corpo. As cerdas parecem pelos. Então, nós temos a classe que tem poucas cerdas, que são os oligoquetos. Oligo, poucos, quetos, cerdas. Exemplo, a minhoca. As cerdas dessa minhoca só são possíveis de ser vistas com a ajuda de uma lupa ou de um microscópio estereoscópico. A olho nu, dificilmente nós as visualizamos, são muito pequenas. Os poliquetos, muito. Então, tem muitas cerdas. São os nereis e as sérpulas, por exemplo, que são animais marinhos, que nós já vamos ver as imagens a seguir. Aquetos, é uma negação, queto é cerda, então sem cerdas, ou irudíneos, que tem como exemplo o sanguessuga, que é um anelídeo que muitos de vocês conhecem. Oligoquetos. Então, são os anelídeos que têm poucas cerdas espalhados pelo corpo. As minhocas são o exemplo principal, existe ali o minhocosu, outras variantes dentro das minhocas. Algumas dessas minhocas, elas têm utilidade inclusive alimentar direta para os seres humanos, algumas espécies. Elas costumam apresentar um sistema circulatório fechado, ou seja, o sangue sempre circula dentro de vasos sanguíneos, ele não é espalhado pelo restante do corpo, não é esparramado no interior do corpo, ele sempre se encontra preso em um vaso sanguíneo. No sangue das minhocas, nós encontramos o pigmento hemoglobina, que é o pigmento vermelho, então o sangue delas tem a mesma cor que o nosso. Provavelmente vocês já viram na superfície da pele da minhoca pequenos vasinhos, né, sanguíneos, vermelhos, é possível da gente identificar o sangue desse animal. Possuem 5 pares de corações para bombear o sangue. Alguns livros trazem a existência de até 15 corações nas minhocas, tá? E aqui nós temos o sistema nervoso delas, consegue coordenar os movimentos dessas minhocas, então elas conseguem ter orientação do que elas estão fazendo. Na imagem nós vamos ter a representação dos corações da minhoca, né? Nesse caso 5 que ela apresenta aqui, e a gente consegue perceber a existência do celoma, a existência de uma cavidade onde abriga os órgãos no interior do corpo dela, tá? Então aqui no caso abrigando o sistema circulatório, abrigando o tubo digestório, né? Por onde vai passar o alimento, né? Até o término do corpo da minhoca, ok? Quando nós temos a reprodução das minhocas, nós temos que lembrar que elas são animais hermafroditas ou monóicos. Significa que tem 2 sexos. Mono é um, oikos é casa. Então, são animais que apresentam os 2 sexos no mesmo corpo, tá? Apesar delas terem os 2 sistemas reprodutores, elas não fazem autofecundação como a tênia fazia, tá? Que a gente estudou. Elas só conseguem fazer a fecundação cruzada. A
Após a troca de espermatozoides, nós vamos ter ainda a produção de ovos que são lançados no ambiente. Aqui nós temos uma imagem de duas minhocas fazendo a fecundação cruzada. Importante chamar a atenção de vocês o seguinte: essa região mais clara do corpo da minhoca, geralmente ela tem um tom até amarelado, se chama clitelo. No clitelo nós vamos encontrar o poro masculino do corpo da minhoca, tá? E é importante a gente lembrar o seguinte, que ela vai fazer a troca de espermatozoides. Então, os espermatozoides dessa minhoca passam para o poro feminino desta. Os espermatozoides desta passam para o poro feminino daquela. O clitelo sempre é localizado na ponta próxima, né? Ele sempre fica mais próximo da ponta que é a cabeça. A ponta da minhoca mais distante é onde se localiza o ânus. Então esse anel é como se fosse um colar em volta do pescoço, vamos dizer assim, da minhoca, para a gente tentar lembrar que o colar, né, fica no pescoço, o pescoço está próximo à cabeça. Então, para a gente fazer essa assimilação. Essa imagem também mostra a fecundação cruzada. Então, aqui a presença do clitelo das duas minhocas, a cabeça das duas, lá a parte do ânus, no caso dessa minhoca que está representada por inteiro. Então, após a troca dos espermatozoides, forma-se uma espécie de um casulo onde ficam os óvulos ali dentro, e aí acontece a fecundação. Conforme a minhoca vai se deslocando, esse casulo vai saindo do corpo dela, vai sendo eliminado, cheio de ovos. Os ovos ficam no ambiente e depois eclodem e nascem as minhoquinhas, nascem as larvinhas. A importância das minhocas. As minhocas são muito importantes para a produção do adubo orgânico. É orgânico, não é orgânio. Deixa eu botar uma correção aqui. Além disso, elas facilitam a infiltração de água e de ar no solo, porque elas cavam bastante túneis, bastante galerias na terra, e isso ajuda a fofar o solo, então permitindo a entrada de ar, que também é absorvido pelas raízes das plantas e por outros animais e micro-organismos que vivam no solo, que necessitam desse oxigênio, e também ajudam a infiltração da água da chuva, tá? Então ajuda até no abastecimento dos lençóis freáticos. Algumas espécies de minhoca também são usadas na alimentação, mas a principal importância está diretamente ligado à agricultura. Poliquetos. Poliquetos são animais anelídeos de vida marinha. Eles apresentam muitas cerdas e alguns constroem uma espécie de tubinho em volta do corpo, tá? Por isso eles acabam sendo chamados de vermes tubícolas, com fragmentos de conchas, com pedacinhos de areia, pedaços de concha, fios de cabelo, enfim, acabam construindo estruturas para se proteger, para se abrigar. Esse é um exemplo de um poliqueto marinho. Essas estruturas que nós vemos aqui em volta, que acabam parecendo perninhas, na verdade são um conjunto de muitas cerdas desses animais, tá? Auxiliam sim na sua locomoção. Algumas espécies de poliquetos podem ser venenosos para o ser humano, a maioria é inofensiva. Esse é um poliqueto vivendo dentro de um desses tubinhos que eu falei que eles são capazes de construir, e isso aqui são as brânquias desses poliquetos que estão fora para ele poder respirar. Essa é uma outra espécie de poliqueto também. E aqui nós temos uma construção feita basicamente de areia, desses vermes tubícolas. Então são pequenos tubinhos e ali dentro podem abrigar os pequenos poliquetos. Isso é muito comum de ser encontrado na superfície de rochas na beira da praia. Os aquetos ou irudinhos são as sanguessugas. Vivem na água doce, são animais parasitas, porque eles se alimentam dos nutrientes que se encontram no sangue de outros animais. Chegam a comer tanto sangue que podem chegar a aumentar 10 vezes o tamanho do corpo. Sanguessugas, gente, são animais que apresentam ventosas nas extremidades do corpo para ficar bem presos
na pele do animal que eles estão parasitando. A saliva deles é anestésica, então você não sente o cortezinho que ela vai fazer para você sangrar. E também ele tem efeito anticoagulante, ou seja, ele não deixa o sangue estancar, você não para de sangrar enquanto ela está ali sugando. Porque como o corte é muito pequeno, a lógica é que logo fecharia esse sangramento. E aí você não perderia muito sangue, mas como ela quer se alimentar muito, inclusive, né, para muitos dias, ela tem essa saliva que facilita por não te deixar sentir a dor, nem coceira, nem a presença dela. E além disso, para não deixar o sangue coagular. Durante muito tempo, a sanguessuga foi usada na medicina para efetuar sangrias. Por exemplo, era a forma de tratamento indicada para pessoas que tinham problemas de hipertensão, de pressão alta. Diminuíam o volume de sangue dessa pessoa, colocando várias sanguessugas ao longo do corpo para se alimentarem do sangue e diminuir a quantidade de sangue, tá? Nos dias atuais, normalmente não se utiliza mais sanguessugas, mas até mesmo em clínicas de cirurgia plástica, onde, por exemplo, a pessoa faz a cirurgia plástica e ela não quer ficar por 1 ou 2 semanas cheias de hematomas, cheias de manchas roxas pelo procedimento cirúrgico, é possível a utilização de sanguessugas na superfície da pele para remover, para fazer essa sucção desse sangue esparramado, desses vasos capilares que se romperam, e com isso acaba não ficando o efeito arroxeado do pós-cirúrgico, tá? Elas não fazem mal, tá? Não transmitem doenças, então, apesar de serem nojentinhas, vamos dizer assim, mas elas não trazem nenhum malefício para o ser humano, pelo contrário, salvaram muitas vidas, inclusive. Aqui nós temos uma imagem de uma sanguessuga presa, ó, as 2 ventosas presas na pele da pessoa. Com isso ela se mantém firme ao longo do corpo ali, né? E você não percebe que ela tá ali pendurada enquanto que ela tá se alimentando. Na boca ela tem 2 espécies de ganchinhos, parecem dentes, que ela usa para perfurar a pele e o sangue sair daí e ela poder se alimentar. Aqui uma mão com 4 sanguessugas aderidas, né? Então elas só são melequentas, mas não fazem nenhum mal nenhum. A não ser, claro, que a pessoa vá pegar uma sanguessuga no interior do nariz ou no interior do olho. É possível? Tá? Ou que ela vá ter muitas sanguessugas parasitando o sangue do corpo da pessoa. Prof, é verdade que a sanguessuga não se solta? Ela fica bem presa, mas ela se solta sim, tá? Não é necessário queimar a sanguessuga, como muitas pessoas dizem, para fazer que ela se desprenda. Na verdade, uma boa pressão com a torneira, né, com uma mangueira d'água ali já é o suficiente para removê-la do teu corpo. Então é isso, gente, basicamente o que nós temos dos anelídeos, e na próxima aula a gente se vê com atividades. Qualquer dúvida, envie seus questionamentos para o meu WhatsApp, que eu sempre disponibilizo no grupo, e também pode ser através do meu e-mail. Um abraço!